91 minutos, manchetes do dia. 91 Rock. Manchetes do dia. Oferecimento. Opera Garden. Tudo para o seu jardim ficar ainda mais charmoso. Acesse operagarden.com.br. Marketing e internet tem muito a ver com a nossa primeira conversa do dia aqui no 91 Minutos. A gente vai falar sobre os grandes virais da internet. Participam dessa conversa nossos consultores em tecnologia, o Eduardo Gui de Manuel. Bom dia, Gui. Bom dia, Álvaro. Bom dia aos ouvintes. E também o Antônio Borba. Bom dia, Antônio. Bom dia, Álvaro. Eu separei alguns virais da internet brasileira para a gente relembrar aqui hoje. A maioria deve ser conhecido de vocês e também dos ouvintes. O primeiro deles é o chamado Francine de Curitiba. É um dos primeiros virais da internet brasileira. Isso aqui surgiu quando nem banda larga existia ainda no país. E Curitiba já está no nome disso. Trata-se do quê? De uma menina que está na balada, os amigos dela percebem que ela está um pouco alterada e ligam a câmera diante da menina. O que ela fala? Eu gosto de um sexo animal. Eu gosto de levar tapa na cara, de dar tapa na cara, de puxar o cabelo e que puxem o meu cabelo. Bom, quem quiser ver o vídeo, eu vou deixar no Twitter. O meu Twitter lá é o @Álvaro Borba. O do Gui é? @Gui Manuel. O Gui do Gui é Com GUY. Manuel com U. E o Antônio Borba? É Antônio _Borba. Tá, só por aí a gente percebe que o que viraliza com mais facilidade é o quê? É bobagem, né? Outro viral de sucesso é o tal do Galinóia. O que é isso? A história é triste, mas tem gente que acha isso engraçado. É a saga de um rapaz de Paranaguá, então outro viral aqui paranaense. E o que fez esse rapaz de Paranaguá? Ele matou uma galinha para tirar de dentro da galinha pedra de crack que ele queria fumar. A galinha comeu o crack dele. E a galinha comeu a pedra. Levei, porra, era desse tamanho. Ela já conhecia que era, tá ligado? Ela tava ligada já. A galinha já comia faz tempo o crack, rapaz. Ó, o negócio é o seguinte. A galinha já comia crack. Porra, me perdoa mesmo, meu, me perdoa agora. Pra ela chegar certinho na parada e engolir logo o meu bagulho, tá ligado? Ela conhece, tá entendendo? Pra ela chegar em cima da amarelinha e bicar e engolir, ela conhece, tá entendendo? E daí o que você fez? E na hora eu tava, era a única que eu tinha na hora. Aí você ficou irado. Porra, eu fiquei injuriado. Ela sabe o quanto eu fiquei injuriado. Eu baguncei a casa inteira. O vizinho inteiro eu baguncei, sabe? Eu baguncei. Eu falei, enquanto eu não matar essa galinha, eu não vou ficar sossegado. Mas você queria a pedra de volta. E eu queria, nem que eu rasgasse a galinha no meio, eu queria a pedra de volta, sabe? Bom, esse vídeo foi gravado na delegacia em Paranaguá e vídeos na porta de delegacia são, assim, os mais clássicos aí entre os virais brasileiros. Um exemplo é o do Jeremias, aquele que se pudesse matava a mil. Ele está na delegacia, está bêbado e o repórter é um pouco sem noção, porque ele vê o sujeito alcoolizado e pede para o entrevistado cantar. Totalmente embriagado. Olha o estado dele. Rapaz, tu bebeste demais, não foi? Bebi, então as rodas, que eu sou cabarrão. Se eu pudesse, eu matava 1000. Oxi, eu tô matando gente, é sorrindo. E aí? Gente safada. Mais um pouquinho, canta uma música aí, pra alegrar um pouquinho, vai. Ei, 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 sem você não viverei. Todo o amor que eu te dei. Todo o amor desse mundo, vá. Ei, você não viverei. Surreal, mas fica pior porque tem o segundo vídeo do Jeremias e depois o terceiro. O segundo chama Jeremias 2, o retorno. A situação é muito parecida. Ele encontra, o mesmo repórter encontra o Jeremias alcoolizado, só que dessa vez começa a ficar claro que alcoolismo não é engraçado, porque o Jeremias já está mais magro e a imagem é um pouco triste, assim. O que acontece na segunda situação é que o Jeremias derruba a espuma do microfone do repórter. Agora, derrubou foi tudo aqui a esponjinha, rapaz. Caiu aqui. Cadê a esponjinha do microfone? Agora... Porque eu matei a mãe. Cadê? E esses são os virais da internet brasileira, são o nosso assunto aqui hoje.
7h10. Gui, você viu o conteúdo aí de alguns vídeos viralizados na internet brasileira. Dá para reconhecer um padrão no que vira viral, no que vira moda na internet? Olha, Álvaro, tem alguns pré-requisitos para isso acontecer, né? Primeiro tem que ter algum conteúdo, principalmente o inusitado, o pessoal gosta muito disso, né? Mas se você não tiver os disseminadores, os formadores de opinião dentro da rede, né? Dificilmente você vai ter, o vírus vai se propagar com a velocidade e na quantidade que se imagina, como algum desses casos que você citou. O que acontece aí no caso é que a coisa vai longe e vai até pulando fronteiras, dependendo do interesse do tema, né? E você vê, por exemplo, saindo da galinha de Paranaguá para um outro fato que com certeza vai bombar, e já existem uma série de virais acontecendo, é sobre o casamento real, né? Que é um mega evento que provavelmente vai ser um dos maiores da década, se não o maior, onde já começam a aparecer os personagens exóticos fazendo depoimentos ou fazendo micagens e aparecendo, e já estando tanto aparecendo em trending topics já na Inglaterra e em alguns outros países do mundo, mas realmente se colocando no topo da audiência, como a gente já pode observar. Antônio, consegue perceber um padrão no que viraliza no Brasil? É só bobagem, será ou não? Olha, mundialmente, né? Geralmente são coisas mais fúteis, mas aquilo consegue abstrair a gente um pouco do trabalho, do dia a dia, aquilo que é divertido, que nos causa uma sensação de prazer. E pessoas, empresas, agências do mundo inteiro querem descobrir qual é o segredo por trás do viral. Se fosse fácil, todas as empresas lançariam virais e todo mundo faria sucesso na internet, o que obviamente não é possível. Então, acredito que o principal, Álvaro, é a gente saber separar o que é o viral de origem espontânea, que a pessoa às vezes faz por um acaso, por uma brincadeira e vira um hit, e o que é um viral, digamos assim, comercial, que uma empresa deliberadamente faz assim uma produção viral para que se torne famoso, divulgue uma marca, etc. Eu acho que esses dois conceitos têm que ser bem definidos e têm características bem diferentes. Todos esses que a gente mostrou são espontâneos. Que outro exemplo você pode citar que vai no outro sentido, que é um vídeo viralizado por uma empresa para vender um produto? Por exemplo, a Coca-Cola, ela divulgou muito essa questão da máquina da felicidade, onde as pessoas chegam numa máquina de Coca-Cola e recebem um buquê de flor, um sanduíche, uma brincadeira, assim, né? Esse é um exemplo de uma ação onde houve todo um cuidado com mídia, com produção, com bolar assim uma brincadeira, colocar em diferentes capitais, filmar. Ou seja, a partir do momento que existe uma campanha de mídia de massa por trás, existe um investimento assim pesado em termos de dinheiro e uma grande marca, aí fica um pouco mais fácil você fazer um viral, né? O poder da marca, o poder de divulgação transforma aquilo num viral quase que automaticamente. Muito diferente de um viral que vira um hit por acaso. Você coloca na internet, cai no gosto público e aí vai. Eu acho que esses são os virais legítimos. Sem um investimento maciço, ele acaba caindo no gosto da pessoa. E aí que está o grande segredo, né? Isso não é fácil de fazer nem de identificar. Muitos tentam e falham nessa jornada em busca da viralização na internet? Bom, quando a ideia não é só causar impacto, e como esse do Jeremias, por exemplo, você, com certeza, as estratégias ainda estão no começo, na sua infância, né? De você definir, e a taxa de mortalidade é bem maior do que aqueles que vão realmente pegar o topo da lista, né? O grande problema está não só na mensagem, né, mas como você faz chegar essa mensagem no pessoal que você quer, quando você quer fazer um viral comercial mesmo, né? Então, discute-se muito como fazer isso, de que maneira, o grande erro que talvez condene ao fracasso a maioria das iniciativas é que se pensa nisso como uma comunicação pelos meios convencionais, e nem sempre isso é verdade, né? Por exemplo, você conhecer a audiência, como é que ela vai estar ao longo da propagação desse viral, não é uma tarefa trivial, como em situações
de um comercial na TV no horário nobre, né? Então, existem muitas variáveis e agora começa a se ter um pouco de histórico e é possível, os marqueteiros especializados já começam a detectar algumas tendências e essas tendências começam a ser aplicadas, mas a receita de sucesso é muito mais variada e depende muito de cada estratégia, caso a caso, praticamente. Um outro exemplo de vídeo doméstico que vira viral na internet é o da Clarice, piloto de fuga. O que acontece nessa história? A moça comprou a nova moto dela, uma moto dessas Honda Bis, uma motinha pequena assim, e vai dar uma volta lá para mostrar para o pessoal da internet a nova aquisição dela, a nova moto. O sobrinho dela está filmando e o que é que acontece? Hoje eu vou dar uma voltinha de moto para vocês verem como que eu sou piloto de fuga. Vai lá. Desgrama, caiu. Desgrama, caiu. Sem o vídeo fica tenebroso ouvir isso aí, né? Fica imaginando o que aconteceu. Não dá pra ter uma perfeita noção só pelos barulhos ali. Interessante. Não sabia que o vídeo ficava tão bom na rádio. Eu vou colocar esse vídeo também no Twitter. Então o pessoal pode acessar lá, é o @Álvaro Borba. Tem também o do Antônio, que é o... Antônio_Borba. E o do Gui, que é? Gui Manuel. Gui com Y, Manuel com U. Antônio, a gente tem outros exemplos de gravações domésticas assim que viralizam na internet? Olha, tem esse caso famoso do gordinho que sofria bullying. Bem recente que esse, reagiu, né? O nome dele é Casey Zangief. Zangief é Zangief, o seguinte aí, é porque o golpe que ele dá lembra quem frequentou o fliperama nos anos 90 Mortal sabe Kombat. disso. Não, Street é o Fighter. pilão do Zangief, o primeiro Street Fighter lá, Street Fighter 2, aliás. Então o golpe que ele deu no outro rapaz lembra o golpe do Zangief, Aí por isso ele foi apelidaram chamado ele. Zangief. Foi chamado dessa forma, né? Mas o nome do menino é Casey Hames, eu acho. Ok. Então, você é fã de jogos de luta, né? Você conhece perfeitamente esse golpe, né? Eu vou dizer assim, isso foi totalmente inesperado por acaso e caiu na mídia de uma forma. Então, um exemplo muito interessante no viral, e o rapaz ali virou um sucesso, né? E seguiram-se outros virais, como a entrevista com ele, o pessoal quer saber realmente o que aconteceu, aí junta-se essa questão do momento onde se combate muito bullying. Então, está dentro de um contexto muito interessante, muito debatido atualmente. Esse é um dos casos mais recentes. Tem outro do pai, que é uma coisa muito mais terna assim, que esse do Casey Hames, Antônio, que é a menininha cantando uma música do Edward Sharpe com o pai. Você tem esse aí, não tem? Eu tô com esse aberto aqui. Será que a gente consegue colocar o áudio? Aproxima o microfone aí do computador, vamos fazer uma gambiarra boa aí, vamos ver se sai esse áudio, vamos ver. Certo, um minutinho para mim. Eu acho muito bonito isso aí. Essa menina, ela é muito bonitinha mesmo. E o pai também, você percebe que é um cara sensível, assim, né? Colocou a menina para cantar e o pai vai no violão. Isso aí é de quando? Tem quantos views? Esse aqui já está com 10 milhões. Então, quer dizer, uma brincadeira ali, o pai com a criança em casa, mas ficou uma coisa tão singela, assim, tão espontânea, tão bonita, mostrando essa mensagem de família. Esse é um exemplo de um viral que eu acho bonito, que não é uma coisa tão fútil, né? Que dá um senso de família, um senso, assim, uma ternura, né? Eu acho interessantíssimo. Esse case é um dos mais legais mesmo. Não, mais do que isso. É o rock de família, né? Porque essa música é um rock da última moda aí, tá o pai cantando com a filhinha. Uma versão acústica. Então é uma coisa que sensibiliza a gente mesmo. Gui, mais um exemplo aí que você queira citar? Houve um episódio recente no vôlei, né, daquele, acho que era um pivô, né, que a
começaram a campanha de homofobia contra ele, né? Ele é um homossexual assumido, ou quase assumido, e aí a campanha viral da defesa dos direitos individuais e contra a homofobia virou um caso de marketing positivo, né? Isso é um caso recente que repercutiu bastante, até repercutiu mais na rede do que na mídia convencional. Outro exemplo que eu citaria aqui é um vídeo sobre os clichês televisivos. Quando o clichê televisivo dá errado, o que é que acontece? Acontece um viral da internet. Então, a história ali é a seguinte: o rapaz estava doando sangue e a repórter vai lá e pede para ele dar um depoimento. Aquele depoimento clichêzão que você vê na televisão. O sujeito fala que não dói nada, que está tudo bem, que pode doar sangue, que é bom. E o que é que acontece nessa história? O Wilson está com dificuldade de achar o vídeo lá? Começa com C, eu acho, Wilson. Eu posso procurar aqui. Achou lá, Wilson? Bom, vamos falando dos outros aqui. A gente tem mais exemplos de como as empresas podem usar esse fenômeno da viralização para ganhar dinheiro, não? Olha, eu tenho um case muito bom aqui que foi recente, que foi o case da Nextel, que fez um viral através do Facebook, onde a pessoa consegue fazer uma sessão de, vamos dizer, de terapia, né? E colocar os seus seguidores e fazer uma ação. Isso foi muito interessante, Álvaro, porque eu acho que é um case assim, muito bem produzido, muito bem bolado, um case comercial assim, que viralizou mesmo, né? Mas para fazer isso, é aquilo que eu falei, precisa de investimento, precisa de planejamento, precisa de uma agência por trás. E esse case particularmente foi muito bem sucedido porque foi muito bem planejado e colocou algumas coisas inéditas. A partir do momento que você faz o primeiro desses cases, o segundo e o terceiro se torna mais difícil, porque se você repetir a fórmula já vai ficar um pouquinho manjado. Mas acho que esse aplicativo da Nextel é um grande exemplo. Ele utilizou inclusive o Fábio Assunção, né? E deu muito sucesso, muita repercussão. O vídeo da agulha que não deu certo ali, eu vou colocar no Twitter. Então você entra lá e acessa por lá. Mas daqui a pouquinho a gente pode ouvir ele aqui também. O Antônio vai posicionar o microfone ali, a gente vai fazer aquela gambiarra da boa de novo, e aí a gente consegue saber o que aconteceu exatamente. Vamos lá? Deixa eu posicionar ele. Tem essa mulher, sogra de um amigo nosso que trabalha conosco, sabe, que está internado no hospital e está precisando de doação. Aí nós, no mesmo dia, nós vamos fazer essa caridade. O feriado tá vazio. É só isso. Vale a pena. Vale, com certeza. E dou uma indicação, quem nunca doou, pode vir doar. Que não dói nada. Pera só um minuto. Achei, tá bom já. Então o rapaz falou que podia doar, que estava tudo bem, tomou a picada lá, deu uma reclamação, só tá até um palavrãozinho básico lá. 7h24, nós vamos a um breve intervalo no 91 Minutos e já voltamos com essa conversa aqui sobre virais. Eu lembro que você pode participar aqui conosco. Telefone 3331 8300. SMS para 84467538. O Twitter do programa é o 91 Rock ao vivo. O dos nossos convidados, o do Gui é? Gui Manuel. E o do Antônio? Antônio_Borba. 7h28, nossa conversa aqui hoje é sobre os grandes vídeos viralizados na internet brasileira, com milhões e milhões de acessos. Você pode participar pelo telefone que é o 3331 8300 ou mandar mensagem de texto para 84467538. Tem o Twitter do programa que é o @91 Rock ao vivo e o e-mail 91minutos@91rock.com.br. 91 Minutos, Aeroportos. No Aeroporto Internacional Afonso Pena, a situação parece tranquila, isso de acordo com o boletim da Infraero. 10% dos voos foram cancelados. Aí você fala, tranquilo? 10% dos voos cancelados? Pois é, mas é que 10% de 10 é 1. Então teve um voo cancelado de acordo com a Infraero. No total dos aeroportos brasileiros, a situação é a seguinte: 13% de atrasos e 5,7% de cancelamentos. 23 voos cancelados hoje no país inteiro, 7h29.
90 minutos. Aeroportos. Aeroportos. Oferecimento. Restaurante Celavi. Anexo à loja Vino Batel. O almoço executivo mais charmoso da cidade por R$ 34,00. Comendador Araújo 970. 7h30. Um vídeo viralizado mais recentemente na internet brasileira é o que ficou conhecido como Morre Diabo. Mas esse não era o nome original dele. Foi postado como Mata a Mãe e Xinga a Imprensa em 19 de novembro de 2010. Essa é uma história que eu conheço bem. Fica calado, não quero falar com bandeirantes, com ninguém na frente das câmeras, tá bom? Por que você matou tua mãe, rapaz? Não interessa pra você, palhaço. Falou, maluco? Eu gosto da câmera, o microfone pra mim é tudo. Mas pra você, eu não quero falar com você. Ah, morre, diabo. Fala aqui pra gente, então. Tô falando, não tô falando? Então morre, diabo. Bom, essa história saiu muito perto da gente, muito perto mesmo. Apenas uns 3 ou 4 quarteirões aqui da sede da 91 Rock, ali na TV Bandeirantes. E eu converso agora com o repórter que estava lá e conversou com o Emílio Devesa, que é o rapaz que aparece nesse vídeo aí, bastante irritado. É o Bruno Henrique. Bom dia, Bruno. Bom dia, Álvaro. Um abraço a você, aos ouvintes da 91 Rock. E, novamente, tendo essa oportunidade de ouvir aqui, a gente fica um pouco apreensivo ainda, viu, Álvaro? Só de lembrar? Só de lembrar, porque a gente volta... filme, né, que aconteceu em novembro do ano passado, e até da reação, no momento em que a gente fazia essa reportagem para a TV Bandeirantes, e a gente volta, então, naquele momento em que o acabou acionando a imprensa, e, consequentemente, eu estava de plantão na apresentação, então, deste maníaco, deste rapaz que cometeu um bárbaro crime. E, novamente, podendo ouvir aqui, a gente, novamente, fica um pouco emocionado, viu, Álvaro? Porque a situação que a gente passou no momento em que a gente faz, pelo menos uma pergunta, 2 perguntas para o acusado, então, de um bárbaro crime, ele que foi acusado de matar a própria mãe no município de São José dos Pinhais, novamente, a gente fica um pouco apreensivo só de ouvir a voz, novamente, desse acusado, Álvaro Borba. Ô, Bruno, às vezes acontece de você estar andando por aí e ouve alguém falando, morre diabo, morre diabo. Até hoje, Álvaro. É? Inclusive, como a gente tem, né, uma ligação, principalmente mais no setor policial, repercutiu demais, não só em Curitiba, mas foi um sucesso, principalmente no YouTube. Inclusive, foi uma das ideias do Álvaro Boba de colocar isso na internet e, consequentemente, muitos acabaram acessando, ficou aí por pelo menos uma semana ou até mesmo 10 dias, né, Álvaro? Um dos vídeos mais acessados em todo o mundo. E quando a gente vai, inclusive, entrevistar uma autoridade, principalmente voltado a este setor policial, muitos falam, olha, agora chegou aqui o repórter da TV Bandeirantes, aquele que entrevistou aquele preso que queria bater em todo mundo. Repercute ainda, até hoje, é impressionante. Até a gente realizou uma reportagem no último domingo, na região do bairro Novo, em Curitiba, região ali dos Tito Cercados, onde um socorrista dos teatros, ele estava em uma ocorrência, o Cabo Cleverson, e no momento em que a gente se aproximava para saber o que aconteceu, ele estava atendendo uma vítima que foi esfaqueada na Isaac Ferreira da Cruz, e ele falou, chegou o morre-diabo. Então isso ficou marcado, principalmente na minha carreira, como repórter, na maneira que tudo aconteceu, não gostaria que tivesse repercutido tanto, até porque, para quem não sabe o que aconteceu, este maníaco, ele acabou brutalmente assassinando a própria mãe, com mais de 31 facadas. Ele chegou a comentar à polícia que ele matou a mãe porque, além de ele ser usuário de drogas, com vários problemas mentais, ele não tinha mais um cartão de crédito. A mãe não aguentava mais sustentar o vício, não aguentava mais acompanhar a loucura do filho, e tirou os benefícios, por exemplo, como automóvel, como cartão de crédito. E, consequentemente, no momento em que ele foi tentar comprar a droga, foi tentar sacar um dinheiro numa agência bancária, não tinha mais saldo, a mãe falou que não iria mais dar dinheiro para ele, ele voltou para casa com uma faca de cozinha, infelizmente, acabou matando a própria mãe, Álvaro. Ok, muito obrigado, Bruno. Bom dia. Bom dia, estamos à disposição e parabéns pelo trabalho, Álvaro.
Ok, esse foi o Bruno Henrique, repórter policial, contando pra gente como é que foi essa entrevista com o Emílio Devesa, que ficou conhecido na internet como Morre Diabo. Ele mencionou aí que fui eu que coloquei o vídeo na internet. Foi mesmo, e foi até de maneira um pouco assim clandestina, porque esse vídeo ele tinha feito a reportagem numa segunda ou terça-feira. Era sexta, eu coloquei num pendrive, levei para casa e coloquei na internet, sem consultar ninguém. A emissora foi muito bacana comigo, mas muito bacana mesmo. Poderiam ter me demitido, mas eu continuei como editor-chefe do telejornal local ali, até que eu resolvi me desligar para fazer isso que vocês estão ouvindo agora aqui. Eu lembro que na época eu fiquei um pouco decepcionado com a repercussão que esse vídeo teve, porque as pessoas olhavam para isso e davam risada, mas só davam risada. Não percebiam todos os assuntos que esse vídeo coloca na mesa para a gente debater. Por exemplo, o problema da saúde mental no Brasil. Outro exemplo, o problema do crack, que é o apocalipse zumbi, o problema do crack. Se toda a humanidade fumar uma pedra ao mesmo tempo, é o apocalipse zumbi. Acaba o mundo. Vocês não estão de acordo? Com certeza. E outra questão que esse vídeo traz ainda é a questão da imprensa. Sim, porque em vários estados essas apresentações de detentos, elas foram banidas, não acontecem mais. Aqui no Paraná continua acontecendo e surgem situações como essa. Por ter ficado assim um pouco chocado com a repercussão que o caso teve, eu gravei um vídeo com um comentário a respeito, coloquei no YouTube, eu deixo o link no Twitter lá também, o endereço é o @AlvaroBorba. A gente tem outros exemplos para lembrar aqui, Antônio, de virais de sucesso? Sim, a gente poderia citar o caso dos virais de dança, né? Porque é uma categoria à parte nessa história de virais. Começaram com algumas produções, por exemplo, empresas gravando em estações de metrô, grandes estações ou locais de concentração pública, como se fosse um flash mob, mas um flash mob com características muito fortes comerciais, né? Quer dizer, o que a empresa faz é contratar aí diversos dançarinos profissionais, ter um número muito bem coreografado, muito bem ensaiado, e de repente, do nada, num local público, as pessoas começam a dançar, e claro que tem câmeras estrategicamente posicionadas, isso vira um grande golpe de publicidade. Isso é uma coisa que virou uma certa moda, mas é aquele negócio, você faz uma vez, faz duas, a coisa começa a ficar batida. Ele é interessante enquanto novidade. Só que o que eu acho que é bom disso tudo, que lançou uma certa moda entre as pessoas mesmo, uma coisa não tão comercial, foi porque começou um viral muito grande de danças amadoras. As pessoas produzindo danças e divulgando, e muitos deles fizeram sucesso também. A Thalita, vale para os entrevistados Antônio Borba e Manuel explicarem qual é o segredo para as empresas produzirem vídeos virais de sucesso. Olha, deixa eu responder a Thalita, talvez, e fazer uma provocação aqui sobre o Ibope dos mais vistos, né? Se a gente vai no YouTube e procura os mais vistos, a gente vê que isso no mundo, né? Pegando a internet como um fenômeno global, dos 5 maiores, mais vistos vídeos do YouTube, 3 são de criança. Inclusive o mais dele, chama assim, o mais visto chama Charlie Bit My Finger Again. Esse aí é tão terno, é tão doce quanto doce. A menina cantando. Né? Mas olha só, 311 milhões, 181.267 visualizações até o momento. Depois tem um outro de uma criança chamado Ha, 176 milhões, a evolução da dança, depois um experimento, coisa de banheiro e tal. E mais um... Coisa de banheiro, Gui? An experiment, uma moça tomando banho lá, e enfim. Mas se a gente vai lá, a gente vai vendo que, e se você vai mais para frente dos mais vistos, nenhum deles, dos maior número de visualização, nenhum deles, pelo menos nos 20 primeiros, aparece o profissional, o produzido para ser viralizado, né? Então, me parece que a audiência de criança é imbatível, né? Essas cenas de criança. Esse do Charlie Bit My Finger é clássico, mas e talvez por isso seja mais visualizado. Ele é usado como exemplo em cases de marketing viral, né? E a gente tem que levar em conta talvez que uma coisa de você viralizar, você tem que ter 2 componentes na minha percepção. Primeiro é o inusitado,
Esses casos que você colocou no começo do programa são bem ilustrativos, né? E aqueles que dão tão próximos ao nosso cotidiano, o inusitado, mas que pode acontecer conosco também. Aquela capacidade de surpreender. Eu acho que esse é um ponto importante. Mais uma coisa, mais um igual aqueles que você vê muito, ele não vai dar certo. Você tem que ter realmente uma produção um pouquinho cuidada, mas principalmente o inusitado e o encantamento para as pessoas que você quer atingir. Viral de criança brasileiro, eu lembraria um que até é meio recente, que é esse do menino que corta o cabelo e diz que ele é burro, porque de acordo com ele, todo mundo que corta o próprio cabelo é burro. A história é mais ou menos a seguinte: ele está em casa à tarde com a irmã e cortou o próprio cabelo. A irmã diz: vou contar para a mãe. O menino chora, diz que vai ter um infarto, faz um drama lá. Eu vou deixar o link desse aí no Twitter também. Um outro é o assassinato da formiguinha. São 2 gêmeos, um deles mata uma formiga e o outro fica: ai meu Deus, você matou a minha formiga. E o menino chora e a mãe filma e se diverte, foi parar no YouTube também. E esse é dos últimos aí, bem recente. Antônio. Olha, eu poderia complementar as informações que o Gui falou da seguinte forma. Veja só, tudo isso que nós estamos falando aqui são, como eu falei antes, vídeos que tiram a gente do cotidiano do dia a dia, né? Que pela espontaneidade, uma coisa que acontece numa cena familiar, numa situação assim, casual, torna uma capacidade da gente abstrair, se identificar com aquilo. A gente vê coisas que poderiam ter acontecido conosco, coisas de criança, é um fator comum assim a todos nós, e a gente se identifica, né? Mas há uma dica aqui do Seth Godin, que ele fala assim: o que torna uma ideia viral? E isso, eu acredito que tem 3 bases muito interessantes aqui que facilitam muito a pessoa entender o que é um bom viral. Primeiro, a pessoa tem que olhar e tem que compreender no mesmo momento a mensagem. Não pode ser uma coisa muito complicada. A ideia tem que ser de fácil compreensão. Segundo, a pessoa tem que ter vontade de espalhar essa ideia. E para que ela tenha vontade de espalhar a ideia, ela tem um terceiro fator, que a pessoa tem que acreditar que ao espalhar essa ideia, ela vai aumentar o seu poder. Seja a sua reputação, a sua receita, a sua amizade, o número dos seguidores, ou ela acredita que está fazendo algo bom, contribuindo com a sua paz de espírito ou com algo melhor. Se você observar essas 3 características, elas são base de sucesso de um viral, né? Peraí, contribuir com a paz do espírito, espalhando Jeremias, esse tipo de coisa? Calma lá. Nesse caso, obviamente, ela está aumentando a sua reputação, a sua amizade. O que mais acontece. Olha, as coisas interessantes saem daqui, saem do meu Facebook, do meu Twitter. Mais ou menos isso, é por aí a coisa. Certo. Relembrando outros exemplos aqui, a gente tem também o do programa Ídolos. O programa Ídolos cumpriu uma função, mostrou que ninguém sabe a letra do hino nacional. Virou viral. Por quê? Porque ficou esse silêncio assim? Não, porque o pessoal canta errado. O Wilson está procurando ali o negócio. Ídolos. Bom, eu estou colocando o link no Twitter e a gente vê lá também. Nosso assunto hoje são os virais da internet. No último bloco, nós ficamos devendo o viral do programa Ídolos, que cumpriu uma função ao mostrar que ninguém sabe a letra do hino nacional. Agora vai. Será que os nossos candidatos sabem cantar o hino nacional? Hino nacional? Canto, mas eu não tenho a letra de cabeça. Ouviram dos pirangamas pra cidade, e um povo herói de um braço resplandente, e o céu da liberdade, raios frígidos, brilhou no sol da pátria nesse instante. Seu Senhor, dessa igualdade, conseguimos conquistar um braço forte. Entroceio, ó liberdade, renasci pro nosso prêmio, pra nossa morte. Ô pátria amada e idolatrada, salve, salve, dos filhos destes sós mais gentios, pátria amada Brasil. E pra cantar o hino nacional é roubar. Bom, a televisão brasileira produziu muitos momentos que foram viralizados por aí. Um deles é a Dança do Galo, do Paulo Roberto, que é o nosso próximo entrevistado daqui a pouco, aqui no 91 Minutos. E tem o Silvio Santos, que produziu, assim, diversos momentos, desde aquele do bambu. Não sei se vocês sabem do que eu estou falando ou não.
Porque eu não posso descrever melhor que isso, né? É uma piada lá, tem bambu, tem, enfim, é meio suja, mas sai da boca de uma menininha, então você até tolera, acha bonitinho, e depois tem a vingança do Silvio Santos em cima da Maísa, né? Gerações e gerações de crianças à frente, ele lembrou daquela brincadeira que fizeram com ele no passado. Deve ser o quê? Dos anos 60 aquele vídeo? Provável, né? 60, coisa por aí. Fim de 60, talvez. Os links todos a gente deixa no Twitter. O meu é o @Álvaro Borba, tem o do Gui, que é o? Gui Manuel. Gui tem GUY e o Manuel é com U. E o Antônio Borba? Que é @Antônio_Borba. A gente está falando de vídeo, Gui, mas não é só vídeo que viraliza não, né? Não, no lado corporativo existe um exemplo muito forte que é da Disney, né? Que ela usa muito bem a rede a seu favor. E ela, por exemplo, ela criou um aplicativo dentro do Facebook do Toy Story 3, que já tem mais de 17 milhões de seguidores únicos, né? E essas pessoas começam a dar palpite, comentam o Toy Stories anteriores e começam a dar palpite sobre o ambiente do próximo, o Toy Story 4. Então, eu acho que do ponto de vista comercial, mesmo usando o poder da marca Disney, que não pode ser ignorado numa estratégia de marketing, né? Mas mesmo assim, eles estão usando de maneira inusitada e talvez na vanguarda para benefício das suas atividades corporativas, né? Então, provavelmente o Toy Story 4 vai ser um sucesso maior do que o Toy Story 3, porque eles vão ter a opinião de milhões de fãs da sua marca, da história, da saga do Toy Story, e ela vai ter uma sobrevida bastante longa. As empresas que percebem isso, principalmente aquelas que têm contato com o varejo público de massa, né, podem se beneficiar bastante, desde que saibam criar uma estratégia muito clara de comunicação com seu público-alvo. Levando em conta que, como a internet ela essencialmente é de múltiplas vias, né, você não pode ignorar o retorno, principalmente o retorno negativo. Então é bom que saiba que qualquer estratégia como essa, ela pode ser uma faca de dois gumes. Por exemplo, se ela tá errada, ela pode viralizar, mas ela repercutir negativamente, você está morto, né? Então é um trabalho que requer muita cautela, muito planejamento, alguns ensaios. Acho que é fundamental, além de você ter uma boa proposta, você tem que ensaiar bem, fazer protótipos controlados com o público fechado, você, enfim, entender bem o que está acontecendo e principalmente assumir riscos. Tem tudo a ver com isso. No Twitter, a Camigusso diz aqui que está gostando muito do programa e quer saber do Antônio Borba como esses virais se espalham na internet. Eles são divulgados mais nas redes sociais, boca a boca, blogs. O que é que conta para a viralização acontecer? Isso é muito interessante, Álvaro. A gente pode também estender essa explicação para a questão dos virais comerciais, que acredito que muitas empresas hoje em dia têm interesse, tentam fazer isso o tempo todo. Veja só, em primeiro lugar, é importantíssimo divulgar nas redes sociais, isso é fundamental. Só que o mais importante do viral é que a pessoa tenha um impacto, se pergunte, será que isso é verdade? O que está acontecendo? Se for uma propaganda, a propaganda é importante que esteja declarada. Eu sei que o Gui tem um exemplo aqui de uma empresa que faz uma propaganda meio velada e acabou dando certo, mas geralmente a recomendação dos especialistas se você vai fazer uma propaganda, que seja claro que esse vídeo é um vídeo de propaganda. Você vai fazer um viral, você tem que saber em quais redes sociais divulgar, e uma empresa especializada para isso. Porque o que acontece? Se você colocar em todas as redes sociais, em todos os lugares ao mesmo tempo, perde-se um pouco aquela questão de exclusividade que vai ficar fazendo a pessoa passar por e-mail, porque entende-se que a coisa já está bem divulgada. Então é importante, ao mesmo tempo que esteja presente nas redes sociais e você faça uso delas, que as pessoas tenham motivo para passar adiante, que queiram comunicar aos outros. Ou seja, não é uma coisa tão difundida ao ponto que não vale a pena passar porque todo mundo está sabendo. A pessoa não pode ter essa falsa ideia. E uma coisa interessante é que algumas dicas, né? É importante também a empresa engajar o seu público e não apenas comunicar.
Se uma empresa está preocupada em fazer um viral, é importante que ela tenha investimento em outras mídias e não somente no viral. Isso é uma dica também de especialistas. E claro, fugir do óbvio, ou seja, é importante tentar fazer alguma coisa diferente, porque a gente já falou aqui várias vezes que aquela ideia que já é feita uma vez, ela já não dá tão certo na segunda ou terceira, né? Gui. Olha, eu vou dar um exemplo recente aqui do que vale a pena, tem a ver com esse episódio da sexta-feira, o casamento real, né? Eu busquei no YouTube o Royal Wedding como argumento de busca e apareceu o seguinte, como mais visto aqui, um chamado T-Mobile Royal Wedding. A T-Mobile é uma operadora de celular que é alemã de origem, mas está nos Estados Unidos com muita força. Ele foi postado no dia 15 de abril e já tem 12.639.911 visualizações. É uma sátira da entrada da rainha Elizabeth na abadia de Westminster, né? Já antevendo o casamento do William e Kate. Então são atores e a T-Mobile desejando ao William e a Kate um longo e feliz casamento. Aí ele induz a se juntar ao grupo da T-Mobile no Facebook, né? E aí eles, provavelmente desses 12 milhões, eles ganharam bastante seguidores. Dá para dizer que com essa quantidade de visualizações, a T-Mobile teve uma estratégia extremamente bem sucedida, até porque tem muito mais gente que gostou do que não gostou, né? Mais um exemplo para a gente saber aqui então. O Antônio Borba estava dizendo que existem empresas especializadas nessa estratégia de viralizar. No Brasil, existe gente que trabalha só com isso? Geralmente as produtoras web também são responsáveis, as agências de mídia digital. Especificamente sobre viral, não saberia te dizer se é uma empresa especializada apenas nisso, porque geralmente a empresa que trabalha com virais tem que estar muito bem colocada nas redes sociais, ela tem que saber fazer uma divulgação via sites, redes sociais, porque é a base de tudo para depois viralizar uma ideia. Então isso geralmente parte das agências de publicidade, das produtoras digitais, dessa forma. Quem trabalha com isso usa que estratégia para incubar o vírus, para passar isso para frente? Você disse, tem que trabalhar com as redes sociais. Eles procuram quem? As pessoas chaves nas redes sociais, os que têm mais seguidores no Twitter ou os que têm mais amigos no Facebook, divulgam para esses e cuidam que esses disseminem para os outros, ou busca lá uma comunidade de algum tipo? Qual é a estratégia? Não necessariamente é feito dessa forma, Álvaro. Muitas vezes colocando em sites específicos para determinados assuntos. Por exemplo, existem muitos sites que nós não fazemos nem ideia e que podem ajudar a disseminar uma ideia viral. Que, por exemplo, sites de vídeo não estão restritos a YouTube, existem inúmeros. Então, há locais onde você consegue essas informações para divulgar. Agora, o principal, eu acredito, é você dar um bom start. Você sair com um número bom de pessoas que tem aquele potencial de multiplicação. Porque se esse número certo de pessoas verificar aquilo como uma coisa legítima, que ela tenha vontade de passar adiante, a multiplicação em escala geométrica ela é muito rápida. E ao ponto que se a ideia não for tão interessante, ela não emplacar com uma quantidade mesmo pequena de pessoas, não adianta você divulgar para várias pessoas que elas também não vão passar. Obviamente, você tendo uma ideia divulgada por uma pessoa famosa de repercussão, você pode acelerar esse processo. Então também é uma estratégia válida de certa forma, né? Participação da Carol. Bom dia. O vídeo da mulher tentando falar YouTube, a pobrezinha não consegue falar. Ficou bombando por muito tempo. Que vídeo é esse, Antônio? Esse vídeo é aquele que a mulher tenta falar YouTube várias vezes e não consegue de jeito nenhum. Ele é interessantíssimo. Eu posso posicionar aqui em um minutinho se você quiser dar uma olhada. A Sônia. Vamos tentar ouvir a Sônia. Ela vai tentando falar YouTube. Isso aí é uma brincadeira ali com ela. O pessoal percebeu que ela tinha alguma dificuldade de dicção, então ficou pedindo para ela falar YouTube. Vamos ouvir. Vamos lá, deixa eu tocar.
Isso, vamos de novo. Não, só são 3. Acho que aí tá bom. É a Sônia tentando falar YouTube. Agora o curioso, olha só, a sacada que teve o dono do Kibi Louco, que é o blog de humor provavelmente mais acessado do Brasil. Ele viu isso aí e pediu disse que se alguém fizesse um parecido com alguém tentando falar o nome do site dele, ele publicaria. Só isso, sem dinheiro envolvido. E o dono do vídeo da Sônia fez o vídeo para o Kibi Louco e foi divulgado no Kibi Louco na época, isso bastante tempo atrás. Então o Kibi Louco usou a Sônia para se promover, todo mundo se promoveu aí nas costas da Sônia, que é uma pessoa bem simples, né? Pois é, o que eu achei interessante dessa história, Álvaro, pessoa extremamente simples, mas o que chamou a atenção foi a dificuldade da pessoa falar uma simples palavra youtube.com. Isso ficou hilário. E na verdade, sim, não está necessariamente ridicularizando ela. Eu acredito assim, mas ficou uma coisa espontaneamente engraçada. Inusitado. E inusitado. Ninguém esperava isso. Aposto que ela mesma, depois vendo, deve ter dado muita risada. Topou fazer parte dessa brincadeira. E claro, é uma coisa totalmente inesperada. Quem é que acreditava? Será que o produtor acreditava que fazendo esse vídeo ia ter milhões de hits? Eu acredito que não. Totalmente inesperado. Essa veia é muito difícil de atingir. Tentaram refazer esse vídeo com outras pessoas na época, né? Teve assim esse vídeo aí inaugurou uma onda de gente com dificuldade para falar inglês. Não fizeram, mas eu considero a palavra mais difícil do idioma é a palavra mundo. Gui. Você consegue falar world? World. Foi fácil aqui hoje. Mas geralmente é bem mais difícil. Lembrando que você pode participar pelo telefone 33 31 83 00, SMS para 8446 7538. Tem o Twitter do programa, que é o @91rock ao vivo. Um ouvinte que não assinou, relembra aqui que um vídeo muito engraçado é o do Joel Santana dando entrevista em inglês. Ninguém vai dizer que isso aqui não foi engraçado. Sensacional. É melhor que a Sônia tentando falar YouTube em português. E o Luciano pede pra gente analisar o fenômeno dos videocasts, como PC Siqueira e Felipe Neto. Isso também é viral, diz o Luciano, certamente. Certamente. O Felipe Neto se promoveu, nasceu na web e ele conseguiu muito sucesso, até ganhou premiação da MTV por conta dos vídeos produzidos por ele. Para quem não conhece, acessar youtube.com/Felipe Neto. Muito interessante o seguinte, ele tem uma crítica muito ácida assim, aos costumes, ao dia a dia, bastante mordaz. Particularmente o vídeo onde ele fala do Crepúsculo, né, do filme, é interessantíssimo. Você chora de rir e ele acaba com as fãs, destrói essa história dos vampiros bonzinhos. E lógico, tem muita gente que odeia também o Felipe Neto. Justamente essa possibilidade de causar polêmica é interessante. Esse vídeo tem quase 10 milhões de views. Só que ele tem vários outros com 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões. O Felipe Neto, sem dúvida, é um hit que nasceu da web, graças ao talento dele, uma capacidade muito boa também de editar esses vídeos de uma forma bem atraente e rápida, transmitindo uma mensagem muito moderna. Que recursos são usados ali para fazer esses vídeos? Quase nada, né? Um bom programa de edição de vídeo, claro, uma habilidade dele editar. O Felipe Neto, ele costuma emendar muito as falas. Ele grava várias mensagens e fica emendando para tirar os espaços. Então ele consegue falar uma quantidade muito grande de informação no espaço curto, tem uma boa dicção, ele se faz compreender muito bem, mas basicamente um pequeno estúdio, uma ferramenta de edição, um investimento muito baixo para o sucesso que teve. Muita informação em pouco tempo está de acordo com o espírito da época, né, Gui? É verdade. Você tendo um bom computador que tem a capacidade de fazer a edição de vídeo, não precisa ser programa sofisticado, não. E você poder fazer o videocasting, né? É a receita para você entrar no ramo. Ter sucesso é outra história. Existe um site chamado videocast.com, que é mais ou menos uma referência do setor aí, que dá para você buscar, ter algumas dicas, etc. Está em inglês, mas não é difícil de entender, tem inclusive alguns exemplos de sucesso e tal. Mas a explicação da coisa é a seguinte, né? Cada vez mais as pessoas estão se comunicando, né? Se a gente sair um pouquinho do videocast, mais o conceito do broadcast da internet, né? A gente vai para o YouTube. O YouTube, ele tem
como subtítulo dele é Broadcast Yourself, né? Quer dizer, você se promover, você se comunicar com o mundo, né? E isso tem tudo a ver com a internet, né? O número de atores, de produtores, de geradores de conteúdo cada vez aumenta mais, né? Aí o segredo do sucesso é como o caso do Felipe Neto, ele se destaca. As multidões antigamente eram centenas, milhares, etc., de pessoas que se comunicavam, faziam o broadcast. Hoje em dia, você faz isso, são milhões, daqui a pouco bilhões de pessoas que estão se colocando suas mensagens na internet. E aí você tem um trabalho cada vez mais complexo de se destacar entre essa multidão que daqui a pouco é o universo de seres humanos. Logo mais a gente conversa aqui com o Paulo Roberto, apresentador do programa Balanço Geral da RIC, e também fez um programa na TV Bandeirantes, tem toda uma história aqui para contar para a gente. Eu agradeço a participação do Eduardo Gui de Manuel no nosso debate sobre os virais da internet. Obrigado, Gui. Obrigado, Álvaro, foi um prazer. E também do Antônio Borba. Muito obrigado, Antônio. Eu que agradeço, Álvaro, e agradeço aos ouvintes também que mandaram perguntas e contribuíram com o debate. Obrigado. 8h09. O último viral que a gente vai soltar aqui hoje tem a ver com o nosso próximo entrevistado. Eu quero terminar o programa de hoje mostrando para vocês o nosso excelentíssimo senhor governador do estado. Mas veja só como o governador trata a população. Veja que governador que recebeu o voto desse povo, como é que ele se comporta diante do seu povo. Ele foi a Londrina inaugurar, lançar a obra, né? Assinar o contrato para lançamento de uma obra de uma estação de tratamento. Quer ver? Põe na tela da Band, olha aí, ó. Aí, olha o governador discursando. E não me interrompam mais, porque é o trabalho em benefício da maioria. Eu não me perguntei sua opinião. Posteriormente, nós podemos até conversar. Não me interrompam. Para terminar o programa, vamos homenagear então o nosso povo, o governador. Vai aí com o galo, quero dançar o galo hoje. Boa sexta-feira, bom final de semana, governador, esse é o governador do Paraná, tá ligado?